difícil saber quem foi de fato a Adalgisa. Meu pai era um depressivo. Tinha uma sede de viver. Ele queria fazer tudo ao mesmo tempo. A Adalgisa liberal desapareceu dentro de casa. Eles são completamente diferentes, extremamente parecidos. Ela não tinha medo de nada nem de ninguém. Ele diz em vários poemas que ele se sente um ser com muitas almas. A Adalgisa foi, antes de tudo, uma sedutora. Tem também a presença do Murilo, que era um poeta fantástico, que se encanta com a obra do Nery, que se encanta com a Adalgisa e que participa desse trio. Agora, é curioso que nenhum dos livros de poesia, embora da maior qualidade das poesias da Adalgisa, nenhum livro teve o sucesso da Imaginária. O meu marido foi o meu primeiro amor, o meu primeiro e único namorado. Eu olhava envelhecida e vaidosa e agradecia a claridade que sua presença espalhava em minha vida, derrubando as sombras antigas de minha existência. O Rio de Janeiro, entre 1920 e 1930, era uma cidade deliciosa, pacata, de um ritmo de vida manso, quase provinciano. Começavam a surgir ainda tímidas as primeiras casas de apartamentos. Viajava-se comodamente de Ipanema para Samauá, em ônibus, às vezes metade vazios. Copacabana não era o grotesco empório de exibicionismo de hoje. Cumpria dignamente sua missão de pórtico do mar. A cidade estirava-se voluptuosamente ao sol, com a linha da Bahia ainda não prejudicada pelos últimos aterros e pelo acúmulo de arranha-céus. Meu pai era desenhista arquiteto do Ministério da Fazenda. Fazia os croquis, aquilo tudo, qualquer obra, qualquer coisa era dele. O Nery, ele era uma pessoa que ele não se preocupava com a eternidade, nem na poesia, nem na pintura. Tanto que, da mesma maneira como ele desenhava e jogava tudo fora e não se preocupava de guardar, ele também não se preocupava em escrever a poesia dele. Quem registrou a poesia dele, quem escreveu, foi o Murilo. Este foi meu primeiro contato com o gênio criativo de Ismael. Logo percebi que ele tinha um dom especial para desenhar, visto o traço seguro, já revelando dramaticidade. Fui pouco a pouco puxando conversa, conhecendo mais suas ideias, pensamentos, até que ele falava tanto que só me restava ouvi-lo. Assim começou uma amizade que se prolongou ininterruptamente até o dia de sua morte. Tá horrível. Eu gosto. Pesquisando sobre o Ismael Nery, eu acabei chegando na figura da Adalgisa, que é, no começo da carreira dele, aquela presença feminina ao lado, né? Espera. Levanta o queixo. Olha pra mim. Dá um sorriso. Perfeito. Perfeito.
Fabuloso. Tem um depoimento que é impressionante para mim, que é um depoimento do Mário Pedrosa, que era um homem extremamente sério, né? E o Mário Pedrosa começa a contar a história do Nery, falar um pouco sobre Nery, e ele diz que quando o Nery começava a falar, que a inteligência dele atingia planos raríssimos. São palavras textuais do Mário Pedrosa. O sistema essencialista deveria servir para encurtar a experiência dos homens. O mal do homem moderno consiste em fazer uma construção do espírito dentro da ideia do tempo, ou seja, o tempo traz no seu bojo a corrupção e a destruição. Será que deve o homem apegar-se a sistemas que evoluem constantemente só porque são baseados numa ciência incerta e vacilante? Não. Meu marido vivia cercado de amigos inteligentes, cultos e talentosos que reconheciam nele uma superioridade e uma qualidade de cérebro raras. Realmente, possuía uma inteligência incomum e uma sensibilidade artística insuperável. O valor permanente e definitivo, o valor que o tempo não ataca, é trazido pelo Cristo. Ismael tinha um espírito tão forte que eu me realizava nele. Eu fiz curso de pintura, literatura, filosofia, tudo, enfim, só ouvindo. E praticamente não tive amigas, só amigos. Minha avó ela era fanática pela religião. E eu acho que fanatismo é perigoso, porque todo fanático sai da realidade. A minha tranquilidade diminuía com o correr dos dias. Nas coisas mais corriqueiras, nas palavras mais comuns, nos gestos mais destituídos de significação, brotava a desarmonia mais aguda. E, ora a ora, cada vez mais, o ambiente e a vida tornavam-se aterradores. Para com isso. Não vou ouvir. Não quero ouvir. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu não quero ouvir você mais. Pelo amor de Deus, para de falar. Para de falar. Pelo amor de Deus. Para. Pelo amor de Deus. Para com isso, para. Eu não aguento mais. Para. Pelo amor de Deus, para com isso. Essa mulher é louca. A minha mãe é louca. Minha mãe é louca. A minha família é louca. Mas eu não consigo viver sem essa loucura. Entendeu? Eu não consigo. O Nery era um homem bonito, um homem hedonista, um homem que gostava do seu corpo, que gostava do corpo dos outros, absolutamente sensual e que foi educado dentro de um sistema religioso muito rígido e que fez com que ele acreditava profundamente em Deus, ele acreditava profundamente que Deus era a razão da existência, mas ao mesmo tempo ele tinha todo um proceder hedonista. Pertenço a esta espécie de homens que não constrói nem destrói, mas que dão a razão de toda a construção e de toda a destruição. Somos os homens que amam e consolam, e não somos amados nem consolados. A obra do Nery sofre uma mudança muito grande quando ele começa a ficar doente. E é um processo curioso, porque é um processo parecido, onde os artistas começam a fazer quase que uma desconstrução do corpo. Eles vão cortando o corpo em pedaços, vão se conscientizando da anatomia
né, de tudo que corre por dentro de você, como é que seu corpo funciona. Então a obra do Nery, ela começa a olhar para dentro do corpo dele e ele começa a retratar muito fortemente, quase que uma separação do corpo e da alma. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, atendei-nos. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Meu filho vai morrer. Faz alguma coisa, sua coisa. Promete. Promete pra mim que nunca vai se casar novamente. Promete. Promete pra mim. Promete. Olha pra mim, Ismael. Olha bem pra mim. Quero ser a última imagem que você veja antes de morrer. O homem, não recebendo sua mensagem, a eternidade impaciente o reclamou. Morres, porque nada mais tens a aprender. Quando papai morreu, a situação ficou bastante difícil. A mãe ficou em muita dificuldade. Pouco tempo depois, nós fomos morar num pequeno apartamento de Laranjeiras. O Ivan foi para o colégio interno, enquanto minha mãe começou a trabalhar. Acho que ela nem pensava, nem imaginava que um dia seria uma escritora. Silêncio. Cobre o meu pensamento e o meu coração. Cobre o meu corpo do desejo dos homens e a minha sombra da luz do sol. Cobre até a lembrança dos meus passos e o som da minha voz. Então muita gente pensa aquele homem de sensibilidade fantástica, aquele pintor, aquele intelectual, aquele poeta. Ismael Nery devia, enfim, a mulher dele devia participar um pouco daquilo. Mas o Ismael achava, segundo a Dalgisa conta, né, que ela não tinha a menor sensibilidade. E isso é claro que a magoou muito. Foi a influência de Murilo que fez com que ela tomasse coragem de começar a escrever aquilo que ela evidentemente já queria escrever há muito tempo. Ismael morre em 34 e a Dalgisa publica o primeiro poema em 37. E foi uma carreira muito bem sucedida porque os livros dela foram um atrás do outro e eram muito bem recebidos pela crítica. Santifico a humilhação da prostituta. Acomodo o prisioneiro na culpa. Pela morte, levo os homens à vida. Pelo meu sexo, levo-os a Deus. Glorifico o crente e o ateu. Beleza, Dalgisa? É inútil acrescentar que em todo esse tempo o meu sentimento por ti permanece vivo apesar de tuas atitudes. Não me deixo impressionar por tua vida exterior. Bem sei que és fortemente marcada e que tais exterioridades não abalarão tua estrutura íntima. Tal te sinto, te compreendo e te amo. Não posso mais suportar a ideia do limite em amor.
A minha capacidade amorosa atinge agora o delírio e já observei que amo o amor, entanto que amo. Já estava eu, casada com ele. Porque uma coisa que as pessoas estranham, como é que ela casa com um homem como Ismael, tem aquela amizade, aquela amizade colorida com o Murilo Mendes, né? Porque aquilo foi um romance, foi um caso de amor, mas não realizado. E depois casa com Lorival Fontes, uma pessoa de perfil tão diferente. O Lorival era um homem inteligentíssimo, mas ele tinha algumas coisas que não enquadravam. Primeiro, o Lorival era nazista. Ele era germanófilo. Ela mesma diz num depoimento que ela casou com Lorival para dar segurança aos filhos. Minha mãe escrevia, falava, pensava, e o Lorival fazia política. E fazia a repressão da imprensa através do DIP, que ele era diretor, era o terceiro homem mais poderoso do Brasil, implacável, fechou o jornal, a rádio, bastava falar mal do Getúlio. O Lorival a introduziu no mundo da política. A ida para o México não foi necessariamente um desejo do Getúlio. O Getúlio preferia que o Lorival continuasse em Nova York como olheiro dele de elite. Mas o Lorival já estava começando a ficar inquieto, ele queria alguma coisa a mais. Lorival Fontes, embaixador do México, foi a maravilha para a Adalgisa, porque realmente ela fez um sucesso enorme, aquela mulher elegante, bonita e meio extravagante, fazendo seus chapéus. Os chapéus dela ficaram famosos na imprensa mexicana, convivendo com o que havia de melhor na intelectualidade mexicana, que naquele momento eu diria que era o melhor da intelectualidade latino-americana. A ambição de Adalgisa era essa, era de conhecer gente interessante, inteligente e conviver com gente inteligente. O segundo governo Getúlio levou outra vez Lorival ao poder, ao governo. Mas aí o casamento dele já estava muito deteriorado. Então, Manu, estou bem? Você prefere assim ou assim? Maria? Maria, cadê o Lorival? Saiu, dona Adalgisa. Disse pra senhora não esperar por ele hoje à noite. Mas logo hoje, garagista. Ainda bem que você veio de carro, Manu. Vamos? Quando todos achavam que algum dia ela poderia deixar Lorival, foi Lorival que a deixou. Ela alcançou realmente o máximo. Ela era uma mulher de sociedade, ela era uma escritora conhecida e aclamada, e ela era, vamos dizer, que circulava no Palácio do Catete com toda a desenvoltura. E o presidente batia nas minhas costas. E uma vez ele disse também uma coisa que o Lacerda disse para mim. Seja honesto como sua mãe. Não vai faltar mais nada. Depois de 64 horas de inquietação, a cidade já repousava cheia de esperanças, certa de que os problemas e os desentendimentos houvessem sido superados, quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Depois de se separar, ela ficou apenas com um apartamento. E não tinha meio de sustento. Foi aí que o Samuel Weiner, devendo muitos favores ao Lorival e a ela, ele então resolveu fazer uma caridade. Alô? Última hora? Samuel Weiner, por favor. Adalgisa Neri. Alô, Samuca?
Samuca, eu não fico no caderno de mulher, não. Eu quero o caderno dos homens. Eu quero o primeiro caderno. Gostaria de saber por que o meu dinâmico e infatigável Chateaubriand vai candidatar-se pelo Maranhão depois de ser derrotado no seu estado, a Paraíba? O meu carinhoso e quadrimotor Chateaubriand ficou sem o voto dos paraibanos e danou-se todo, como dizem os nordestinos. Foi para casa e pensou: qual é o estado mais infeliz? Aquele que não tem dono, aquele que não tem voz ativa para reclamar. Pensou, foi buscar o mapa do Brasil e escorregou o dedo desde o Acre. De repente, parou no Maranhão. Alô, Dalgisa? É o Murilo. Li, claro que li. Fabuloso, fabuloso. Mas olha, tens que ter muito cuidado com o Chateau. Ele pode te responder duramente. Cinquentona devassa, infiel ao corpo, à alma e à decência conjugal. Essa infeliz tem o nosso perdão. É que o tempo, já tendo rifado dos festins de Vênus, ela teima em ficar nos cartazes, para que quando dela não se use por imprestável para o amor, pelo menos dela se fale. Assinado, Dona Xoxota Pestana. Ter coragem de atacar Chateaubriand naquele momento era uma coisa louca. Aquela coluna dela, mesmo quem era contra a Última Hora, comprava a Última Hora por causa da coluna dela. A coluna dela foi um dos períodos de maior prestígio do jornalismo no Brasil. Minha mãe era uma mulher de muita personalidade. Não se vendia e não trocava nada por nada. Mas enquanto ela estava na Última Hora e pouco antes da primeira eleição, ela lança A Imaginária. Na realidade não é um romance, é uma autobiografia romanceada. Então ela lança em 59. 59 já são 25 anos da morte do Ismael. E ela tinha sido abandonada pelo Lorival anos antes, em 53 a separação. E no livro ela não fala em Lorival. O livro dela é da infância até a morte do Ismael. A morte daquele homem, propriamente, não contava como coisa de primeiro plano. Ele tinha ido, mas havia deixado sobre o meu corpo todos os desabamentos, todas as ruínas, todos os desesperos e todos os desencantos. Era um amontoado de misérias e desgostos difíceis de serem depurados pela minha idade. Aí é outra Dalgisa. Então, de repente, outra vez a fera aparece, se fortalece, se candidata a deputada por conta da coluna Na Última Hora, Retrato Sem Retoque, e se elege. E se elege e se mostra uma excelente deputada, muito valente, muito combativa. O que o Lacerda quer é impedir que os presidentes da República governem a nação e se compensar da sua própria incapacidade, das suas frustrações administrativas, da sua incompetência para gerir negócios públicos e privados. Veja só que graça. A companhia telefônica obtém aumentos sem que o governo tenha a mínima preocupação de analisar as razões expostas. Tal é o caráter de calamidade pública que atingiu o problema dos telefones na Guanabara.
Nossos objetivos foram a apuração de irregularidades havidas na aquisição de área denominada Parque Lage, com o fim de aprovar projeto de loteamento e, assim, praticar contra a cidade crime imperdoável. A Marinha Americana não faz manobras com a Marinha Brasileira enquanto nossos navios não forem pintados de cinza elefante ao invés do cinza esverdeado com o qual acabamos de pintar a frota inteira. Vieram afoitos nossos diplomatas acenando com uma tinta corretora importada da Escandinávia. Mas o comandante Rademacher, ansioso em atender aos Yankees, resolveu pintar tudo de novo, a um custo 10 vezes superior. O cisne branco acabou virando negro. E quando parecia que tudo estava bem, que ela se preparava para se lançar no plano federal, ela ia ser candidata a deputada federal, já sendo deputada estadual durante 3 legislaturas. Ela é caçada. Quando veio a morte do presidente Costa e Silva, subiu ao poder um triunvirato entre a Marinha, Exército e Aeronáutica. E o almirante Rademacher, que era da Marinha, estava ofendido pelo que minha mãe tinha dito e mandou caçá-la. Que foi um corte completo na vida dela, e num momento em que a sedutora, que ela tinha sido durante tanto tempo, já não era tão sedutora. E isso marcou muito nela porque foi uma cassação injusta, foi uma cassação por vingança. Caro Murilo, recebi a sua carta em resposta àquela minha do dia 3 do corrente. Nota-se perfeitamente que você está longe do Brasil e dos hábitos nacionais há muito tempo. Compreendo sua mágoa e suas queixas, pois estou certo de que você quis fazer algo de honesto e útil para o Brasil no quadro do jornalismo político. Você se expôs demais e assim fez muitos inimigos. Do que você me conta, achei sobretudo horrível o fato de colegas seus, escritores, terem ido denunciá-la à polícia. É espantoso. Mas serão mesmo escritores ou palhaços e oportunistas com capa D. De qualquer forma, é repugnante. Praticamente, o pensamento do ser humano no meu país está proibido de movimentar-se. Recorde-se da minha maneira de ser, da minha maneira de falar, do meu temperamento e verifique que, embora com quase 60 anos, a Dalgisa continua a Dalgisa, apesar dos grandes esforços que fiz na vida para ser Murilo Mendes, com ternura fraterna. Depois que ela foi caçada, ela realmente, a crista caiu completamente. Ela perdeu a vontade de viver, ela se desencantou com a natureza humana. Ela simplesmente não queria mais continuar vivendo. Eu diria, foi uma espécie de suicídio, né? Ela resolveu acabar com a vida pública dela, com a vida, inclusive familiar, e se internar. Larguei tudo. Apenas possuo a roupa do corpo. Isso dá-me um grande alívio. Perdi o instinto de propriedade. O que adiantou ter deixado uma forte impressão em tantos poetas como Drummond e Murilo Mendes, se nada disso adiantou para minha mocidade e agora na minha velhice? O vácuo, tédio, o desencanto de mim mesma foi o resultado. A pior coisa da vida é possuir uma sensibilidade além do comum. Tu sofres e só encontras o vazio em tudo. Encho os meus vazios rezando e pedindo a Deus que não me largue por muito tempo com vida. Ali ela não demorou muito. Não demorou muito. Tinha um bilhete embaixo da porta. Manu. Tem esse bilhete até hoje guardado em casa. Manu. Mamãe morreu ontem, não consegui achar você, já foi enterrada. Ivan. Eu sou o pássaro diurno e noturno, o pássaro misto de carne e lenda, encarregado de levar o alimento da poesia. Eu sou o amor entre os esposos. Eu sou o marido e a mulher. Vinde, mulheres,
Descei montes e colinas para escutar a minha boca bendizer o que amo. Vinde, mulheres de todos os cantos, e escutai-me dizer como dentro do meu corpo o amado fez a minha alma tombar de prazer. Eu sou a unidade infinita. Eu sou um Deus com princípio. Eu sou o poeta. A natureza nos separou. Somente o sobrenatural nos poderá unir. Eu em ti desejaria estar contigo quando eras no pensamento de Deus, quando tua mãe te concebeu e te alimentou com sua vida. Esperei até hoje que vós me descobrisseis. Quis dar-vos o prazer de vos sentir crescer.